Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Temos aí a aula de número 28, com revisão e avaliação. Então vamos a mais uma aula de Geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão verificando alguns pontos onde nós falamos sobre o IDH no Brasil. Aí nós verificamos, o IDH ao longo das décadas, aí, o que aconteceu, né? E aí a gente percebeu algumas mudanças. Vamos falar sobre esse ranking do Brasil com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano. Então nós temos aí a PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, onde eles vão coletar esses dados juntamente ali com a ONU, né, essa agência, e vamos ter aí uma média ou uma métrica, né, que vai ser chamada de IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano. E o que esse índice vai avaliar, né? Então, ele vai fazer ali a coleta de vários dados de uma determinada população, seja ela de uma cidade, de um estado, ou até mesmo de um país. E a partir dos dados relacionados aí que eles irão coletar, eles vão identificar a qualidade de vida dessa população, né? Então, eles vão verificar como é que está ali o desenvolvimento com relação a alguns indicadores, né? Relacionados aí à economia ou à renda, relacionados à expectativa de vida daquela população e também relacionado à educação. Então, a gente vai ter uma média de quanto tempo aquela população ela permanece ali na escola, permanece estudando, se ela vai concluir, né, os estudos. O PIB, ele vai fazer ali uma breve análise, tirar essa métrica também da renda da população e também a média em que aquela população vive, né, que é a expectativa de vida. E aí nós temos o desenvolvimento do Brasil, ele pode ser medido também, né, segundo esse importante indicador, né, onde a gente vai fazer essa análise, e aí eu posso fazer uma análise por regiões, por estados, por cidades, posso verificar as capitais, né, de cada um dos estados, vai depender do objetivo em que eu estou ali querendo investigar, pesquisar esses dados, né. Esse indicador ele permite que os países eles sejam comparados, né? Sendo, portanto, aí nós utilizamos ele como um parâmetro global de desenvolvimento social. Então, eu posso comparar o IDH do estado, por exemplo, do Amazonas e verificar quem é que está ali, um outro país, né, que tem a mesma média. E aí eu posso fazer esse comparativo. Ou comparar um país com o outro, né? O Brasil com um outro país emergente, ou um país desenvolvido com um outro país desenvolvido. Posso fazer o comparativo do Índice de Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos com o Canadá, ou dos Estados Unidos com outro país ali desenvolvido do continente europeu, entre outras comparações que eu posso fazer, né? E isso também dependendo do seu objetivo, certo? E aí nós temos que o IDH, nós vamos verificar as dimensões, né, o que é analisado aí para a gente chegar a essa média ou a essa métrica do IDH. E aí nós temos que a partir do relatório de 2010, o IDH ele combina 3 dimensões, né? E aí nós temos a expectativa de vida, que é aí uma vida longa e saudável, né, a média em que aquela população ela alcança, lembrando que nem toda a população vai chegar ali àquela idade, né? A gente tem uma média, tá bom, gente? Assim como o IDH, assim como a educação e também a renda que a gente vai analisar. Aí nós temos também o acesso ao conhecimento, que são aí os anos médios de estudo e anos esperados de escolaridade, né? Então, quanto tempo aquela população ela permanece ali no ensino fundamental, no ensino médio, se ela está indo ali para a universidade, se especializando. Então, tudo isso pode ser analisado. E também um padrão de vida decente, né, onde a gente vai analisar a renda,
que ela vai ser analisada a partir do PIB, tá bom? Que é o Produto Interno Bruto. Aí a gente colocou a sigla para vocês, que é PPC, que é PIB per capita, que seria aí o Produto Interno Bruto ou o PIB por pessoa, tá bom? Que a gente vai fazer esse cálculo. Então, você vai pegar tudo o que aquele país produziu, né? Que é o PIB, vai pegar ali o valor e dividir pelo número da população. E aí você tem uma média do PIB por pessoa, certo? Falamos também sobre movimentos de migração, né? Então, a gente tem aí o deslocamento da população, a mudança, né, de uma pessoa, de um local para o outro, e isso nós vamos chamar de migração. Eu saí da minha cidade, eu quero estudar, né? Quero fazer ali um curso, uma faculdade que não tem na minha cidade. Então, eu vou migrar para um outro lugar, né? Eu vou me mudar para outro lugar. E ali o meu objetivo, uma migração voluntária, né? Porque eu estou optando ali, seja ele qual for o motivo, né? Eu posso sair voluntariamente do meu país por questões de conflitos étnicos, conflitos políticos. Também posso ali por melhores condições de vida, entre outras características. Migrar é trocar de país, né, estado, cidade ou até mesmo de um bairro. Então, eu posso ter esse processo de migração e eu observo isso principalmente nas grandes cidades, né, onde a pessoa ela sai de uma cidade para outra ou de um bairro para o outro, então ela está ali migrando. Então, a gente está falando de grandes cidades, né, onde os bairros são um pouco mais longe um do outro, ou às vezes a população ela permanece ali na periferia e trabalha muito longe. E isso ocorre desde o início da humanidade, né? Se a gente for observar aí, as populações elas eram nômades, né? Então elas iam em busca de alimentos, de água. Então constantemente elas estavam ali se locomovendo, migrando de um lugar para outro. E aí nós vimos também as diferenças entre os conceitos de emigração e imigração. Aí na tela para vocês. Emigração, quando é escrito aí com a inicial, com a letra E, nós temos saída, tá bom? E imigração, a gente tem entrada. Então, a gente não pode confundir aí esses dois conceitos. Um é de saída e o outro é de entrada. Então, a emigração, nós temos a saída da pessoa do seu país de origem. Então, se eu estou saindo do Brasil e vou morar lá no Canadá, então eu estou emigrando do Brasil, certo? Então, é a saída. E quando eu chego lá no Canadá, eu estou imigrando, pois eu estou dando entrada em um país diferente, certo? Então, aí são essas principais diferenças entre esses dois conceitos de emigração e de imigração, certo? Apenas para a gente entender esses dois conceitos dentro ali do conceito, né, da definição de migração. E aí nós falamos também sobre os fatores repulsivos e atrativos, né? Que são os fatores que vão levar aquela população a migrar. Então, a gente tem fluxos migratórios ocorrendo aí, inclusive nesse momento, ao longo de todo o dia, né, as pessoas saindo do seu país de origem, do seu estado, ou até mesmo ali, como a gente viu, de um bairro para o outro, né, constantemente. E quais são esses fatores, né? Nós chamamos de fatores atrativos e fatores repulsivos. Então, vamos verificar aí alguns deles. Os fatores repulsivos são aqueles fatores que vão fazer com que eu saia daquele lugar. E aí eu posso sair de forma voluntária ou não, né? Eu posso, por exemplo, ir atrás de emprego e aquele local ele se torna repulsivo para mim, porque eu tenho desemprego, né? Fome, insegurança alimentar, né? Guerras, perseguição política, perseguição religiosa também, né? Isso acontece muito aí ali nos países do Oriente Médio, no continente africano. Nós temos também as catástrofes naturais, né? Que são motivos que vão levar essas pessoas aí
a se locomover de um lugar para o outro, se mudar de um país, de uma cidade para outra. Já os fatores atrativos é aquilo que vai atrair a população. Então, se você tem um fator repulsivo no lugar em onde você mora, você não vai procurar um lugar que esteja numa situação pior de onde você está saindo, né? Então, você quer ali um lugar onde você possa ter uma qualidade de vida melhor. E aí nós chamamos isso, dentro dessa definição de migração, nós temos os fatores atrativos. Então, nós temos aí a possibilidade de conseguir emprego, né, que é a oferta de emprego que vai ter ali naquele local, uma melhor qualidade de vida. A gente tem aí a questão do acesso a serviço básico, né, como hospitais, a educação, melhor escola. A questão da segurança também é um outro fator, né, que ele pode também ser repulsivo, né? Se eu tenho falta de segurança ali naquele lugar que eu moro, então ele é um fator repulsivo. E aí eu vou para outro lugar, atrás de um lugar mais seguro, que já é aí a segurança um fator atrativo. Nós falamos também sobre esse processo de migração, nós falamos da imigração e migração, né, que é a saída ali dos europeus durante os séculos 19 e 20, né? E aí nós vimos isso voltando aí para a história no período das navegações, né? Então a gente tem ali a saída dos europeus para o continente americano, né, aqui para o nosso continente, e aí eles estavam motivados a acessar novas terras, né, a explorar essas novas terras e, consequentemente, o enriquecimento, né? E aí nós temos a formação de diversas comunidades aqui no Brasil, no Sudeste e principalmente no Sul do Brasil, né, por conta da atividade econômica durante esse período, né? A gente tem ali atividades inicialmente voltadas para o setor primário, atividades da agricultura, da pecuária e também da mineração, né, que serviu aí de acesso à terra e também ao enriquecimento da população europeia. Falamos também sobre os novos fluxos migratórios durante o século XX. Aí nós vimos os dados da Organização das Nações Unidas, né, os dados da ONU, que nós temos aí cerca de 200 milhões de imigrantes no mundo, né? Então, que estão aí espalhados, seja de países diferentes, de cidades diferentes, estados diferentes. E 60% deles saíram ali de países onde a gente vai ter ali uma quantidade maior de fatores repulsivos, né? Nos países subdesenvolvidos. E aí nós temos os países do continente africano ou países ali da África, e também da América Latina, né? Lembrando que a América Latina, a gente tem esse conceito dentro do continente americano quanto ao desenvolvimento, né? Então, a gente tem essa regionalização de acordo com o desenvolvimento econômico dos países que fazem parte do continente americano. Então, nós temos ali os mais desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, e os outros, ali como o México, que ainda está na América do Norte, os países da América Central e os países da América do Sul, eles vão formar a América Latina, né, juntamente com o Brasil, que está na América do Sul, tá bom? Apenas para a gente relembrar aí esse conceito. Então, uma grande parcela desses migrantes, eles vão se encontrar, né, eles vão sair, na verdade, aí desses países subdesenvolvidos, onde a gente tem uma quantidade maior de fatores ali repulsivos. Aí os destinos principais, né, nós temos aí países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o continente europeu, né, onde a gente tem ali vários países desenvolvidos com oferta de emprego, procurando, né, mão de obra, e também o Japão. E aí nós temos países europeus, Estados Unidos e Japão, eles estimularam a imigração para conseguir mão de obra. Então, a gente tem ali uma demanda por mão de obra, né? E aí acaba se tornando ali fator atrativo para esses migrantes. Consequentemente, a gente vai observar o aumento das diversidades culturais, né? Devido à forte presença aí desses migrantes de povos estrangeiros. Então, você está entrando em um outro país e você está levando consigo ali a sua cultura. E isso vai acabar ali acontecendo a aversão aos migrantes, né, que nós chamamos de xenofobia. Então, vamos rever aí o conceito de xenofobia, que nada mais é que a aversão ao imigrante pelos países que vão receber ali aqueles imigrantes, né?
Então, a gente tem ali a chegada de uma nova cultura, de novas pessoas, novos olhares, e, consequentemente, muito dessas populações, elas acabam não sendo tão receptivos, né, com aquelas pessoas que estão ali chegando, né, com os imigrantes. E aí nós temos as diferenças socioculturais entre essas populações, né, os trabalhadores nativos e os trabalhadores estrangeiros. A gente vai observar essas diferenças socioculturais, o que vai acabar ocasionando ali diversos problemas, né? Principalmente para esses imigrantes. Falamos também sobre as políticas de controle de migração. E aí nós vimos que alguns governos, eles, por um período, incentivaram, né, a entrada ali de imigrantes para seus países, em busca de mão de obra barata, né? E aí a gente já observa recentemente as políticas em muitos países ali do sul do continente europeu, nos Estados Unidos, entre outros países, que criam, né, medidas ali legais ou até mesmo barreiras físicas, como muros, para tentar conter esse deslocamento dessas pessoas, né, esse processo de migração. Aí eu coloquei o exemplo do México com os Estados Unidos, né, onde a gente tem ali um muro para tentar conter a entrada de migrantes. Vimos também que o grande desafio entre os países ricos e os países pobres, né, os países desenvolvidos com os menos desenvolvidos, a questão de elaborar ali uma legislação, criar leis, né, que impeçam ali a entrada desses migrantes. Falamos também sobre os refugiados ambientais. E aí nós temos o conceito de refugiados ambientais, que é um conceito diferente ali de migrantes, né? Porque a migração, gente, ela vai ocorrer muitas das vezes de forma voluntária. Já os refugiados ambientais, não, eles vão ser forçados. Então, imaginem, por exemplo, que aconteceu ali um terremoto, como a gente tem aqui nessa imagem, e destruiu toda a cidade, né? Então, você vai ser forçado, porque você não tem mais condições de ficar ali naquele local, né, até que tudo se restabeleça. Então, você acaba sendo forçado a se mudar para uma outra cidade, para um outro lugar. Então, são pessoas que são aí forçadas a deixar suas casas, muitas das vezes também o seu local de origem, né, ali onde nasceu, construiu ali a sua identidade, devido às questões as condições ambientais, né, diversas condições ameaçadoras. Aí nós temos mudanças climáticas, também pode ser considerado um fator, desastres naturais, fatores relacionados aí à própria natureza, né, degradação ambiental, entre outros fenômenos relacionados ao meio ambiente. E aí essas pessoas, elas buscam refúgio em outras regiões, né, em outros países, às vezes vai ali para o interior do seu próprio país, né, buscando um lugar mais seguro, porque esse é o principal objetivo inicialmente, né? Se você sai de uma região onde aquela área sofreu ali um desastre ambiental, então a primeira coisa que você tem que fazer é ir procurar um lugar seguro para você ficar ali com a sua família, permanecer naquele local para você se distanciar de onde está ocorrendo ali aquele desastre ambiental, tá bom? Então essas pessoas, elas buscam refúgio em outras regiões ou até mesmo outros países, né, em busca de segurança e condições de vida mais estáveis, né? Uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida de uma forma geral e também segurança nesse outro local em que você está indo. Então esse é o conceito de refugiados ambientais, que não pode ser confundido e nem é o mesmo conceito ali de migração, né? Porque a migração, ela acaba ocorrendo muitas das vezes de forma voluntária, certo? Então essa foi aí a nossa revisão e até uma próxima.